Aqui quem vos fala é Yara Soares. Vamos começar a leitura do livro de Jó, a virtude, a tentação e as perdas de Jó. Capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 7 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Ia a seus filhos e fazia banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviava e convidava as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Observaste tu a minha serva Yara? Porque ninguém é na terra semelhante a ele. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e os jumentos pasciam junto a ele. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram a fio de espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram a fio de espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça,
e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu Deus falta alguma. Capítulo 2. Advertência e cruel aflição de Jó. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: Ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: Como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar, Elifaz o Temanita e Bildade o Suíta, e Zofar o Namatita, e concertaram juntamente, virem condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram. Raspando cada um o seu manto sobre a cabeça, lançaram pó ao ar. E se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque via que a dor era muito grande. Jó amaldiçoou o seu nascimento e lamenta a sua miséria. Depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens negros, vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite e não se goze entre os dias do ano e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite e suave música não entre nela. Amaldiçoe naquela que amaldiçoam o dia que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Portanto, não fechou as portas do ventre, nem escondeu
dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre, em saindo do ventre não expirei? Porque me receberam os joelhos e porque os peitos para que mamasse, porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificavam casas nos lugares assolados. Ou os príncipes que tinham ouro que enchiam as suas casas de prata. Ou como aborto oculto não existiria como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar e ali repousam os cansados. Ali os pregos juntamente repousam e não ouve a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam achando a sepultura. Porque se dá luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Elifaz repreende a Jó. Então, respondeu Elifaz ao tenamita e disse: sem tentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinas a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem e te enfadas e tocando-te a ti te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu e onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenha visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. O bramido do leão e a voz do leão, feroz, e os dentes dos leãozinhos se quebrantam. Perece o leão velho, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visão da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobreveio-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha cabeça. Parou ele, mas não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que seu Criador? Eis que nós, seus servos, não confia, e nos seus anjos encontra loucura. Quanto mais naqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e são machucados como a traça. Desde manhã até a tarde são despedaçados e eternamente perecem, sem que disso se faça caso. Porventura não passa
com eles a sua excelência? Morrem, mas sem sabedoria. Ele faz exortar Jó que busque a Deus. Capítulo 5. Chama agora, não há alguém que te responda? Para qual dos santos te virarás? Porque a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo. Bem vi eu o louco lançar raízes, mas logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação e são despedaçados às portas, e não há quem os livre. A sua mercê a devora, o faminto que até dentre os espinhos atira, e o salteador traga sua fazenda. Porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para o trabalho, como a faísca das brasas se levantam para voar. Mas quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele dirigiria minha fala. Ele faz coisas tão grandiosas que se não podem esquadrinhar, e tantas maravilhas que não podem contar. Ele dá a chuva sobre a terra e envia água sobre os campos, para pôr os abatidos num lugar alto e para que os enlutados se exaltem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia e o conselho dos perversos se precipita. Ele de dia encontram as trevas e ao meio-dia andam como de noite a palpadelas. Mas ao necessitado livra da espada da sua boca e da mão do forte. Assim a esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Porque ele faz a chaga, e ele mesmo a liga, ele fere as suas mãos, e ele fere e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrarás, e na 7ª o mal te não tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e não temerá assolação quanto vier. Na assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás. Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais do campo estarão contigo. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação, e nada te faltará. Também saberás que se multiplicará a tua semente, e a tua posteridade como a erva da terra. Na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isso já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para teu bem. Capítulo 6. Jó justifica suas queixas. Então Jó respondeu e disse: Ó, se a minha mágoa retamente se pesasse e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que a minha palavra tem sido inconsideradas. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o seu ardente veneno o bebe o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Porventura zurrará o jumento montês junto à relva? Ou berrará o boi junto ao seu pasto? Ou colher-se-á sem sal comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá gosto na clara do ovo?
A minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois são como a minha comida faxienta. Quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me, soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isso ainda seria minha consolação, e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não recusarei as palavras do santo. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que prolongue a minha vida? É porventura a minha força, a força da pedra? Ou é de cobre a minha carne? Está em mim a minha ajuda? Não me desamparou todo auxílio eficaz? Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos aleivosamente me trataram. São como um ribeiro, como a torre dos ribeiros que passam, que estão encobertos com a geada, e neles se esconde a neve. No tempo em que se derretem com o calor, se desfazem, e em se aquecendo, desaparecem do seu lugar. Desviam-se as caravanas dos seus caminhos, sobem ao vácuo e perecem. Os caminhantes de Temá os veem, os passageiros de Sabá olham para eles. Foram envergonhados por terem confiado e chegando ali se confundem. Agora sois semelhantes a eles. Viste o terror e temeste. Disse-vos eu, dai-me ou oferecei-me da vossa fazenda presentes? Ou livrai-me das mãos do opressor? Ou redime-me das mãos dos tiranos? Ensinai-me e eu me calarei. Dai-me a entender em que errei. Oh, quão fortes são as palavras da boa razão! Mas que é que censura a vossa arrição? Porventura buscarei palavras para me repreenderdes, visto que as razões do desesperado são como vento? Mas antes lançai sorte sobre o órfão e especulai com o vosso amigo. Agora, pois se sois servidos, olhai para mim e vede se minto em vossa presença. Voltai, pois, não haja iniquidade, voltai sim, que a minha causa é justa. Há porventura iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar dar a entender as minhas misérias? Porventura não tem o homem guerra sobre a terra? E não são seus dias como os dias do jornaleiro? Como o servo que suspira pela sombra e como o jornaleiro que espera pela sua paga. Assim me deram por herança meses de vaidade e noites de trabalho me prepararam. Deitando-me a dormir, então digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite e farto-me de me voltar na cama até a alva. A minha carne se tem vestido de bichos e de torrões de pó, e minha pele está gretada e se fez abominável. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira de tecelão e perecem sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é como o vento, e os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais, e os teus olhos estarão sobre mim, mas não serei mais. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir, nunca mais tornará à sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Por isso, não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito.
queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sou eu, porventura, o mar, ou a baleia, para que me ponhas uma guarda? Dizendo eu, consolar-me-á a minha cama, meu leito aliviará a minha ânsia. Então me espantas com sonhos e com visões me assombras, pelo que a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que esses meus ossos. A minha vida abomino, pois não viverei para sempre. Retira-te de mim, pois vaidade são os meus dias. Que é o homem para que tanto o estimes? Ponha sobre ele o teu coração, e cada manhã o visites e cada momento o proves. Até quando me não deixarás, nem me largarás, até que engula minha saliva? Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado. E porque me não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade, pois agora me deitarei no pó, e de madrugada me buscarás, e não estarei lá. Bildade refuta as palavras de Jó e justifica a Deus. Capítulo 8. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Até quando falarás tais coisas? E as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura, perverteria Deus o direito, perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Mas se tu, de madrugada, buscares a Deus e o Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Porque eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e prepara-te para a inquirição de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos. Porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinaram eles e não te falaram, e do teu coração não tiraram razões? Porventura sobre um junco sem lodo, ou cresce a espandada sem água? Estando ainda na sua verdura, e ainda não cortada, todavia antes de qualquer outra erva se seca. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. A sua esperança ficará frustrada e a sua confiança será como a teia de aranha. Encontrar-se-á a sua casa e ela não se terá firme. Ampará-la-á e ela não ficará em pé. Está marento antes que venha o sol e os seus renovos saem sobre os seus jardins. As suas raízes se entrelaçam junto à fonte para o pedregal atenta, desaparecendo ele do seu lugar, negá-lo-á este dizendo, nunca te vi. Eis que este é a alegria do seu caminho, e outros brotarão do pó. Eis que Deus não rejeitará o reto, nem toma pela mão aos malfeitores, até que de riso te encha a boca e os teus lábios de louvor. Teus aborrecedores te vestirão de confusão. Seus aborrecedores se vestirão de confusão, e a tenda dos ímpios não existirá mais. Jó confessa a justiça de Deus. Pede alívio para a sua miséria. Capítulo 9. Então Jó respondeu e disse, na verdade, sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele,
nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração, poderoso em força. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Ele é o que transporta as montanhas, sem que o sintam, e o que, no seu furor, as transtorna. E o que remove a terra no seu lugar, e as suas colunas estremecem. O que fala ao sol, e ele não sai, e sela as estrelas. E o que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. O que faz a Ursa e o Orion e o sete estrelo e as recâmaras do sul. O que faz grandes coisas que se não podem esquadrinhar, maravilhas tais que se não podem contar. Eis que passa diante de mim e não vejo. Eis que passa diante de mim e não vejo. E torna a passar perante mim e não o sinto. Eis que arrebata a presa, quem lá fará resistir? Quem lhe dirá, que fazes? Deus não revogará a sua ira. Debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos. Quanto menos lhe poderei eu responder ou escolher diante dele as minhas palavras. Ele, ainda que eu fosse justo, lhe não responderia. Antes ao meu juiz pediria misericórdia. Ainda que chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz. Porque me quebranta como com uma tempestade, multiplica as minhas chagas sem causa. Nem me permite respirar, antes me farta de amarguras. Quantas forças que ele é o forte. Quantas forças, eis que ele é o forte. E quanto ao juízo, quem me citará com ele? Se eu me justificar, minha boca me condenará. Se reto me disser, então me declarará perverso. Ainda que perfeito não estima a minha alma, despreza a minha vida. A coisa é esta. Por isso, eu digo que ele consome ao reto e ao ímpio. Matando o açoite de repente, então se ri da prova dos inocentes. A terra é entregue às mãos do ímpio. Deus cobre o rosto dos juízes, senão é ele quem é logo. E os meus dias são mais velozes do que um corredor. Fugiram e nunca viram o bem. Passam como navios, veleiros como águias que se lançam à comida. E se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, mudarei o meu rosto e tomarei alento. Receio todas as minhas dores, porque bem, sei eu que não terá por inocente, e sendo eu ímpio, porque trabalharei em vão? Ainda que me lave com água de neve, purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirá no fosso e as minhas próprias vestes me abominarão. Porque ele não é homem como eu, e quem eu responda, vindo juntamente a juízo, não há entre nós árbitro, que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei, não o temerei, porque assim não estou em mim. A minha palavra tem tédio de minha vida. Darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes, faze-me saber porque contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeite o trabalho das tuas mãos e resplandeça sobre o conselho dos ímpios? Tens tu, porventura, olhos de carne? Vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem?
Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem, sabes tu que eu não sou ímpio. Todavia, ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me fizeram e me entreteceram. Todavia me consomes. Peço-te que te lembres de que, como barro, me formaste, de que ao pó me farás tornar. Porventura, não me vazaste como leite, como queijo me não coalhaste? De pele e carne me vestiste, de olhos e nervos me entreteceste. Vida e benevolência me concedeste, e teu cuidado guardou o meu espírito. Mas essas coisas as ocultaste no teu coração, bem sei eu que isso esteve contigo. Se eu pecar, tu observas. Se da minha iniquidade não me excusarás. Não me excusarás. Se for ímpio aí, ai de mim. E se for justo, não levantarei a cabeça. Cheio estou de ignomia e olho para a minha miséria. Porque me exalto, tu me caças. Como um leão feroz e de novo fazes maravilhas contra mim. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplica contra mim a tua ira. Reveses e combates estão comigo. Porque, pois, me tiraste da madre? Ah, se então dera o espírito e olhos, nenhuns me vissem, então fora como se nunca houvera sido, desde o ventre seria levado à sepultura. Porventura, não são poucos os meus dias, cessa, pois, e deixa-me para que por um pouco eu tome alento, antes que me vá, para nunca mais voltar à terra da escuridão e da sombra da morte. Terra escuríssima, com uma mesma escuridão, terra de sombra da morte, sem ordem alguma, e onde a luz é como a escuridão. Zofar repreende Jó, mostra a sabedoria de Deus e exorta ao arrependimento. Então respondeu Jó, o Naamatita, e disse: porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar. Os homens e zombarás tu, sem que ninguém te envergonhe. Pois tu disseste, a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, provera Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria que é múltiplice em eficácia, pelo que sabe Deus, exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus e a sua sabedoria, que ponderas tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mas comprida é a sua medida do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele destruir e encerrar o juntar, quem o impedirá? Porque ele conhece os homens vãos e vê o vício e não terá em consideração. Mas o homem vão é falto de entendimento. Sim, o homem nasce como a cria do jumento montês. Se tu preparaste o teu coração, estende as tuas mãos para ele. E se há iniquidade na tua mão, lançando-a para longe de ti, e não deixe habitar a justiça nas tuas tendas. Porque então o teu rosto levantará sem mácula e estará firme e não temerá. Porque te esquecerás dos trabalhos e te lembrarás deles como das águas que já foram,
e a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia, ainda que haja trevas. Será como amanhã e terá confiança, porque haverá esperança. Olhará em volta e repousará seguro, e deitar-se-á e ninguém te espantará. Muitos acariciarão o teu rosto, mas os olhos dos ímpios desfalecerão e perecerá o seu refúgio, e a sua esperança será o expirar da alma. Jó defende-se das acusações de seus amigos. Então Jó respondeu e disse: Na verdade, que só sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho um coração como vós, e não vos sou inferior, e quem sabe tais coisas como estas? Eu sou irrisão para os meus amigos, e eu que invoco a Deus, e ele me responde. O justo e o reto servem de irrisão. Tocha desprezível é, na opinião do que está descansado, aquele que está pronto a tropeçar com os pés. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provam a Deus estão seguros. Nas suas mãos, Deus lhe põe tudo. Mas pergunta agora às alimarias, e cada uma delas tu ensinará, e as aves dos céus, e elas tu farão saber. Ou fala com a terra, e ela tu ensinará, até os peixes do mar tu contarão. Quem não entende por todas estas coisas que a mão do Senhor fez isto? Que está na sua mão a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana? Porventura o ouvido não provará as palavras como o paladar prova as comidas? Com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. Com ele está a sabedoria, força, conselho e entendimento tem. Eis que ele derriba e não se reedificará, e quem ele encerrar não se abrirá. Eis que ele retém as águas e se secam, e as largas transtornam a terra. Com ele está a força e a sabedoria, seu é o que erra e o que faz errar. Ao conselheiro faz despojados, e aos juízes faz desvairar. Solta a atadura dos reis e ata, cinta os seus lombos. Aos príncipes leva despojados, aos poderosos transtorna. Aos confiados tira a fala e toma o entendimento aos velhos. Derrama desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. As profundezas das trevas manifesta, e a sombra da morte traz a luz. Multiplica os povos e os faz perecer. Dispersa as nações de novo, as reconduz. Tira o coração ao chefe dos povos da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Nas trevas andam as apalpadelas, sem terem luz, e os faz desatinar como ébrios. Eis que tudo isto viram os meus olhos e os meus ouvidos, e o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, e o sei eu também, não vos sou inferior, mas eu falarei ao Todo-Poderoso, e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. Tomara que vós calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora a minha defesa e escutai os argumentos dos meus lábios. Porventura, Deus, falareis perversidade, por Deus, falareis perversidades, e por ele anunciareis mentiras? Porventura, por Deus, falareis perversidades? Falarei perversidade, e por ele anunciareis mentiras? Porventura, por Deus falareis perversidade, e por ele anunciareis mentiras?
Farei a aceitação da sua pessoa, contendereis por Deus? Ser-vos-eis bom se ele vos esquadrinhasse. Ou zombareis dele como se zomba de qualquer homem? Certamente vos repreenderá se em oculto fizerdes distinção de pessoas. Porventura, certamente vos repreenderá se em oculto fizerdes distinção de pessoa. Porventura não vos espantará a sua alteza e não cairá sobre vós o seu temor. As vossas memórias são como a cinza e as vossas alturas como alturas de lodo. Calai-vos perante mim e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Jó confia em Deus e deseja conhecer os seus pecados. Porventura, por que razão tomaria eu a minha carne com os dentes e poria minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Também isto será a minha salvação, porque o ímpio não virá perante ele. Ouvi com atenção as minhas razões e com os vossos ouvidos a minha demonstração. Eis que já tenho ordenado a minha causa e sei que serei achado justo. Quem é o que contenderá comigo? Se eu agora me calasse, renderia o espírito. Duas coisas somente faz comigo, então me não contenderei, me não esconderei do teu rosto. Desvia tua mão para longe de mim e não me espante o teu terror. Chama, pois, e eu responderei, ou eu falarei, e tu responde-me. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Porque esconde o teu rosto e me tens por teu inimigo? Porventura, quebrantará a folha arrebatada pelo vento e perseguirá o restolho seco? Porque escreve contra mim coisas amargas e me fazes herdar as culpas da minha mocidade. Também pões os meus pés em cepos e observa todos os meus caminhos e marcas os sinais dos meus pés. Apesar de eu ser como uma coisa podre, que se consome, e como o ventre, a qual rói a traça. O Jó roga a favor de Deus por causa da brevidade da miséria da vida humana. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e seca, foge também como a sombra e não permanece. Sobre este tal abre os teus olhos a mim, me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Viste que os seus dias estão determinados contigo. Está o número dos meses e tu lhe puseste limite e não passará além deles. Desvia-te dele, para que tenha repouso até que, como o jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda renovará e não cessará os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará os ramos como planta.